queridos, boa noite. Eu sou Ana Paula Marchiori, da Casa do Caminho, e hoje nós vamos para mais um estudo, um encontro com o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. E antes da gente começar o nosso momento de estudo, né, de reflexões, vamos fazer a nossa prece, nos ligando aos amigos espirituais. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez para iniciarmos no estudo do Teu Evangelho, que a gente possa aprender juntos, Senhor, que a gente possa receber a inspiração dos amigos espirituais bondosos que nos cercam, para entendermos, para guardarmos e colocarmos em prática tudo que aprendermos aqui, Senhor. Que seja em Seu nome e em nome de Deus que possamos iniciar o estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Com relação a esse estudo, a gente começa falando do dom da cura. E aí Jesus traz para a gente assim: devolvei a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Então, nessa passagem, a gente pode ver que Jesus fala para a gente que o dom, ele fala ali para os apóstolos, na verdade, mas aí eu já estou trazendo aqui para a gente que os Espíritos trazem para a gente refletir também. Jesus fala para os amigos dele, para os apóstolos que estão indo seguir com a tarefa deles esse ensinamento. Olha só, prestem atenção. Aquilo que vocês receberam de graça e que no Evangelho você vê o tempo todo Jesus exemplificando, Jesus não cobra por nenhuma cura, Jesus não cobra por nenhuma palavra, Jesus não cobra por nenhum milagre, né? Nenhuma bem-aventurança, nada, nenhum ensinamento, nada. Jesus simplesmente dá, oferece a todos os que estão perto dele, a todos os que o cercam. Ele dá o tempo todo exemplos, auxílio, cura, né? Momentos de profundo aprendizado, sempre gratuitamente. E aí ele diz aqui que a gente não deve cobrar por uma coisa que não nos foi dada de graça, que não foi cobrado pra gente, e que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque esse dom, ele é divino. Esse estudo, ele vai ter o tempo todo esse viés, tá? Da gente se preocupar em não cobrar, em não malbaratar aquilo que a gente recebeu e aquilo que vem de Deus pra gente. Então, ele fala assim: na verdade, a gente recebeu a oportunidade de ajudar os que sofrem, né? Jesus, ele recomenda que a gente não transforme essa oportunidade, e aí a gente vai lembrar lá, quem é mais velho, das curandeiras, aquelas rezadeiras, né? Que rezavam, umas rezavam com o terço, outras rezavam com colher de pau, outras rezavam com ervas, né? Todas elas faziam esse trabalho de cura. Elas se associavam umas aos seus santos, outras ao seu anjo da guarda, outras a Maria, a Jesus, enfim. Elas faziam a ligação espiritual delas.
e elas ajudavam as pessoas, ajudavam crianças, ajudavam pessoas mais velhas, curavam, sem se importar com qual era o tipo de crença que a pessoa tinha, qual era a conduta da pessoa. Simplesmente elas faziam a tarefa que elas achavam, que elas sentiam que elas tinham sido predestinadas, que elas tinham sido preparadas, vamos dizer assim, e sem cobrar, né? A gente via isso ali na nossa infância. Hoje em dia você não tem tanto isso, mas você hoje em dia tem casas espíritas que trabalham com passe de cura. Você tem, né, igrejas, hoje em dia até igrejas, algumas igrejas até católicas que falam mais da cura de uma forma diferenciada, igrejas evangélicas e outras tantas denominações aí que trabalham com isso. Só que a gente tem que ficar muito atento a não se deixar levar por essa questão da troca, né? Do cobrar por isso, da gente não ter nenhum tipo de benefício com isso. Aí ele vem dizer aqui que Jesus lhes recomendava que não transformassem em meio de comércio, nem objeto de especulação e nem em meio de vida. Aí a gente tem pessoas que curavam e que trabalhavam. Se você for ver a vida de Altivo tinha aquele trabalho incrível no Leon Denis e ele tinha seu trabalho. A dona Brunilde tinha o trabalho dela e ela tinha lá o trabalho de cura na casa espírita, o trabalho de passe e tudo mais, cura espiritual através da mesa mediúnica, entre outras tantas. E ela tinha lá o emprego dela. A Alba tem lá a família dela que sustenta o marido, enfim. E a gente vê que essas pessoas, o Divaldo, né? Tantas pessoas que não têm disso a sua fonte de renda. O Chico trabalhava e tinha o trabalho de cura, de consolação, de auxílio, nossa, era um trabalho incrível. E ele trabalhava, e ele tinha lá as lutas, mesmo com a dificuldade dele, ele tinha o trabalho dele remunerado. E aí a gente vem aqui, o próximo item, ele vai falar das preces pagas. Eita, que agora pegou. Prece paga ainda é pior do que cura paga. Olha lá. Aqui ele vem dizer dos escribas que cobravam, que gostavam de aparecer, né? Lá eles queriam ter os primeiros lugares, eles gostavam de serem saudados nas praças públicas e, a pretexto de longas preces, devoravam as casas das viúvas. Essas pessoas receberão uma condenação mais rigorosa. E aí a gente pensa assim, ora, por quê? Porque a prece é um ato de ligação com Deus, de ligação com os amigos espirituais, né? Com o sublime. E aí, até aqui no livro diz assim, é um ato de caridade, um impulso do coração. E aí você cobra por isso? E aí tinha uma coisa a mais. Eles botavam um preço maior para uma prece mais longa, com mais palavras, e um preço menor para preces com poucas palavras. Aí a gente tem lá aquela historinha do Zé, né? Aquele homem humilde, que entra na igreja rapidinho e fala, Senhor, o Zé está aqui. Senhor, o Zé está aqui. Incansavelmente ele faz isso, sempre. É o horáriozinho que ele tem rapidinho, ele vai lá e vai de todo o coração se colocar diante de Deus e diante de Jesus. Entretanto, na hora que ele está para desencarnar, Jesus aparece para ele e fala, Zé, Jesus está aqui. Então, olha só, você não precisa de muitas palavras, você não precisa
de uma prece de palavras lindas. Você não precisa nem estar num lugar especial. Você pode estar no banheiro e você pode estar fazendo a sua prece de todo o seu coração. A gente só precisa de estar realmente em comunhão com Deus, ligado ali com Deus, com os amigos espirituais, com Jesus, porque aí a nossa prece vai ser ouvida. E na medida que o outro resolve ser intermediário dessa prece e cobrar por isso, por um serviço que é interessante, que os amigos espirituais, a espiritualidade, ela até faz um serviço meio que de serviço de atendimento ao consumidor, né? Porque ele diz aqui que a gente não pode cobrar por uma coisa que a gente nem sabe se vai ter resultado. Você não sabe se aquilo vai surtir efeito. Então, como é que você vai cobrar? Os amigos espirituais vêm numa postura até de PROCON, do encarnado aqui, PROCON da prece. Mas é verdade, a gente não teria como fazer isso. Até porque a bondade, a misericórdia divina, ela está para todos. Não é só para quem pode pagar. Não é só para quem tem acesso. E aí quem pode pagar, paga por uma prece com mais palavras. Quem não pode, não paga, fica sem prece, fica sem essa possibilidade de se relacionar com Deus, né? E tem mais uma questão que ele levanta aqui. Olha só, as preces pagas ainda tem um outro inconveniente. Na medida que eu pago alguém, eu fico livre de ter que fazer as minhas próprias preces, né? Eu estou isento disso. E aí quem vai interceder, será que vai interceder com o mesmo fervor? E aí eu estou terceirizando, um outro terceiriza também para uma outra pessoa. E será que essas pessoas vão fazer com a mesma necessidade que eu estou, com o mesmo empenho que eu faria? Provavelmente não, né? Provavelmente a pessoa vai fazer de qualquer jeito, porque ela está sendo paga para isso, ela está fazendo de uma forma, vai fazer de uma forma mecânica. E aí a gente tem um outro contraponto, o seguinte: eu tenho muito hábito, e outra vez, outros dias, uma pessoa me ligou me pedindo ajuda. Ai, ora por mim, porque eu estou num problema que eu não estou nem conseguindo orar agora, me ajuda. E aí a gente entra na prece de intercessão, que é gratuita, e que tem um poder incrível. E a gente, nesse momento, está vivendo mais do que nunca o momento da prece por intercessão. Quantas pessoas não devem estar orando agora, de todas as religiões, por aquele ator Paulo Gustavo? Uns porque gostavam dele como ator, porque gostam dele como ator, outros porque ele é pai, e aí se ora por ele, porque afinal de contas ele acabou de adotar crianças. Outro porque a mãezinha dele deve estar sofrendo, então eu vou orar porque eu sou mãe. Enfim, várias pessoas de várias religiões, de vários pontos do nosso país estão orando por ele, estão intercedendo a Deus por ele. Olha que incrível. Se a gente for olhar o grupo do WhatsApp, da cura da Casa do Caminho, nossa, é tanto nome, é tanta gente sempre precisando. É o amigo, é o parente, é o amigo do amigo. Todo mundo vai, bota o nomezinho lá, gente, vamos orar. E todo mundo ora, e todo mundo intercede. E essa corrente que está sendo feita agora é uma coisa assim incrível. É uma manifestação de amor. É uma manifestação de fraternidade. É a caridade em prática, de uma forma tão simples, mas tão profunda, tão grandiosa. Eu tenho o hábito, quando eu estou passando por um problema muito sério, eu ligo para a Marilda e falo: Marilda, bota meu nome aí no seu evangelho.
Aí ela fala, Paulinha, seu nome vive no meu evangelho, Paulinha. Eu falo, então reforça porque o negócio tá feio, minha amiga. E aí ela reforça e eu ligo para outros e peço a todo mundo, gente, porque a prece por intercessão, ela funciona muito. É uma ajuda, é um reforço. E aí a gente pode pensar até, quem nunca viu no passe lá, o doutor Herman, tá, a pessoa chega para tomar um passe, e aí começa a falar, doutor Herman, eu tô aqui, mas eu tô pensando no meu irmão que tá internado, tá passando por um câncer e tal, e não pode vir aqui. Meu filho, pensa no seu irmão, pensa na sua mãezinha, mentaliza que os amigos espirituais vão levar o passe até ele. É o passe por intercessão. Então, olha a grandiosidade dessa força fluídica que a gente tem, esse instrumento que a gente tem e que a gente às vezes banaliza e não dá tanta importância, né? E pior, às vezes ainda fica ali barganhando com preço, né? Com questão de você tem que dar isso, você tem que dar tanto para você receber a bênção, para você receber a ajuda. A gente ainda tem isso, infelizmente, a gente ainda tem isso nos dias de hoje, a gente sabe. Mas, cada um, né, a quem muito vai ser, está sendo dado de informação, muito vai ser cobrado, e cada um sabe de si. E aí a gente continua com os mercadores que são expulsos do templo por Jesus, né? Ele vê aquela situação ali, os vendilhões do templo, e ele fica indignado, se revolta com aquilo, fica numa postura de indignação, e aí ele fala, não está escrito que a minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? No entanto, tem desfeito dela um covil de ladrões. Então isso mostra, Jesus nesse momento, ele fica indignado com a comercialização, não só a comercialização no templo, mas também com a comercialização do espaço divino, do divino, da palavra, das coisas, da prece, da possibilidade do contato com Deus. Isso tudo está sendo comercializado. Aqui ele fala assim, comércio das coisas santas. Seja qual for ela, seja uma oração, seja uma cura, seja um passe, né? Nada disso pode ser cobrado. E aí ele vem completando com a mediunidade gratuita. E ele diz que os apóstolos eram médiuns poderosíssimos, que foram, né? Jesus, quando ele fala para eles, para dar gratuitamente, ele está ali indicando o caminho para eles. E agora, para a gente, os espíritos dizem para a gente que é um dom gratuito, a mediunidade é um dom. Nós somos intermediários entre a espiritualidade e o encarnado que precisa de ajuda. Nós não somos melhores do que ninguém. Não somos piores, mas também não somos melhores. E nós, como intérpretes dos espíritos, como ele diz aqui, o que a gente tem que usar essa mediunidade? Para quê? Para consolar, para amparar, para ensinar, para curar, né? E direcionar o caminho para tantas coisas boas, mas jamais para fazer disso um instrumento de benefício para nós. A gente não pode se beneficiar da mediunidade. Aqui ele diz assim, Deus quer que a sua luz chegue a todos. E aí a quem pode pagar e a quem não pode pagar. A mediunidade, ela não é um privilégio que só uns podem se beneficiar. Todo mundo tem que poder se beneficiar disso. Todo mundo tem que poder ter acesso a esse auxílio dos amigos espirituais. Mas como?
Através dos médiuns. Agora, se os médiuns começam a cobrar, eu garanto para vocês que se a gente cobrar, já pensou lá no 2 de novembro, a gente tem o 2 de novembro com as psicografias, e aí a gente bota assim, R$20 cada psicografia. Vamos fazer um combo. 5 psicografias, porque tem gente que pede parente, pede psicografia de tudo quanto é parente, de tudo quanto é amigo. 5 psicografias a gente cobra mais barato, cobra R$50. Vai ter gente querendo pagar. Mas e a nossa responsabilidade? A gente tem que pensar nisso. A gente não pode fazer esse tipo de coisa. A gente não pode comercializar a cura, a gente não pode comercializar a mediunidade. Até porque aqui ele fala assim, a condição para os espíritos bondosos se comunicarem com a gente é a humildade, o devotamento e a abnegação. Fora isso, o absoluto desinteresse moral e material. Então, eu não posso receber por isso, eu não posso ter nenhum tipo de benefício. E aí, não é só, eu não estou cobrando. Mas aí eu ganhei uma televisão, eu ganhei uma casa, eu ganhei um carro. Não, a gente não pode ter. Se a gente tiver esse tipo de benefício, a gente vai estar dando brecha para os espíritos inferiores atuarem em nós. Então, o que a gente tem que fazer? A gente não pode se permitir se beneficiar materialmente de nada disso. E tampouco moralmente. Mas vocês vão dizer, mas moralmente, como assim benefício moral? Sim, tem gente que se beneficia moralmente, que acha que tem interesse moral, acha que vai se privilegiar de dar ordens da vida do outro, controlar a vida dos outros, vaidade, orgulho, né? Tudo isso. Eu tinha minha avó, ela tinha uma mediunidade incrível. Só que ela misturava a mediunidade dela com os interesses pessoais dela. E aí o que ela fazia? Vou dar um exemplo. A minha tia estava precisando de ajuda, de socorro. E aí ela falava, estava com problema no trabalho. Mãe, ora por mim. Mãe, me ajuda. Eu estou com tanto problema, não sei o quê. Me dá uma orientação. O que eu faço? Aí ela falava, olha, Deus me revelou, virou até piada na minha casa isso. Deus me revelou que é para você fazer tal coisa, para você acalmar seu coração, ou para você orar mais, enfim. Mas Deus me revelou que é para você não usar esmalte vermelho. E aí a primeira parte, realmente, Deus, quer dizer, os amigos espirituais, né? Deus através dos espíritos, revelou a ela um caminho para minha tia. Mas a parte do esmalte, era ela que não queria que a outra usasse esmalte vermelho e colocava ali o interesse pessoal. E outras tantas vezes ela fez isso. E o que aconteceu é que durante a vida dela a gente acabou perdendo a credibilidade nela, né? A gente acabou perdendo a confiança nela. Ela teve o descrédito da gente. Porque ela começou a misturar as coisas. E assim acontece. E aí a gente tem uma coisa, que é, quando a gente chama os espíritos, né? Você vai num lugar, a pessoa se prontifica a evocar e a trazer aquele espírito. Quem garante que ela vai conseguir trazer aquele espírito? A gente não tem garantia. A mediunidade, você pode ser médium de incorporação, de mesa mediúnica, e nada garante que naquele dia você vai sentar e você vai receber um espírito tal. Não tem como você garantir aquilo. Tem sintonia, tem questão de sintonia, afinidade fluídica, preparo, o devotamento que a gente viu ali, a abnegação. Às vezes naquele dia você não estava bem, você não se preparou direito, você se aborreceu.
Então, tudo isso vai influenciar na questão mediúnica e na aproximação. Tem que saber se aquele espírito pode vir, se tem permissão de vir. E aí, a gente sabe que quando o espírito bondoso, quando você começa a cobrar, e aí, nem sempre vai vir aquele espírito. E se não vem aquele espírito, quem vai se apresentar? Ó, vão se apresentar os espíritos zombeteiros, os espíritos brincalhões, os espíritos inferiores, né? Enganadores. Esses serão os espíritos que vão tomar o lugar do outro. A gente sabe isso lá no livro dos médiuns, a gente estuda isso no livro dos médiuns. E aí tem uma outra questão. No livro dos médiuns tem até algumas coisas assim, tem histórias do rapaz que quer ganhar na loteria e ele pede para o espírito dar um número para ele. Então, e aí o espírito coloca o número na parede, mas não é o número que ele da loteria. No canal Amigos da Luz, fica uma dica aqui ótima para vocês. Tem uma passagem de um médium que senta que ele quer escrever uma psicografia, ele quer psicografar um livro, porque ele está precisando de dinheiro. E aí o espírito vai e explica para ele, olha, não é assim, eu não vou poder fazer isso, isso aí, a mediunidade não é assim, não é para você ganhar dinheiro, só que eles fazem de uma forma, através do humor, é bem interessante, vale a pena assistir, procurem lá. Mas voltando aqui, existe também a possibilidade de, uma vez que você começa a comercializar a mediunidade, de você vir a perder essa mediunidade. Por quê? Não tem aquela passagem de Jesus que diz que é melhor você perder um olho do que ele ser motivo de escândalo? A mesma coisa vale para a mediunidade. É melhor você perder a mediunidade do que ela ser motivo de escândalo para você. Então, muitas pessoas acabam começando a entrar pela vaidade, pelo orgulho, pela questão financeira, comercializando e perdem a mediunidade. E aí das duas, uma. No que ela perde a mediunidade, ela começa a mentir, a enganar, né? Quantas pessoas que a gente não sabe que está ali dizendo que está lendo a mão, né? Aqueles leitores de mão, que não está lendo nada, que não está vendo nada. Não estou dizendo que todos os que estão fazendo isso são enganadores, mas a gente sabe que tem muitos que são enganadores. Por quê? Porque não tem mais a sua mediunidade. Quem pôde assistir lá atrás aquela novela do Profeta, o rapaz ele tinha uma mediunidade incrível, só que ele começa a viver da mediunidade dele. E no que ele começa a viver da mediunidade dele, ele tem uma triste experiência de se ver diante de uma multidão e não perceber nada do mundo espiritual. E não conseguir. E aí ele tem que inventar coisas. E ele começa a virar um charlatão. Da mesma forma, quando a gente tem também Livro dos Médiuns, quando a gente tem, ainda que médiuns que não tenham tanta credibilidade assim, mas que a gente tem merecimento de receber ajuda, que o amigo espiritual quer trazer uma informação pra gente, precisa ajudar a gente, ou precisa trazer um ensinamento, ele se utiliza mesmo daquele médium que não é o melhor instrumento. Ele vai se utilizar para nos ajudar. Esses dias eu estava ouvindo uma história de uma conhecida, e ela estava falando que ela foi num lugar para almoçar com o marido e de repente um espírito se aproximou e falou com ela que ela precisava falar para um rapaz que estava lá para ele não fazer aquilo que ele estava pensando, que ele não fizesse, que aquilo ia prejudicá-lo muito, para ele não fazer aquilo. E ela ficou muito nervosa com a situação e aquilo, o espírito incomodando ela para ela falar, e ela ficou naquele dilema. Acabou que ela, uma médium que não tinha muito estudo e tal, mas tem uma questão mediúnica ali, uma mediunidade intensa, com pouco estudo, ela, ao final do almoço, ela foi, chamou o rapaz e falou: olha, meu filho,
Não faça isso que você está pensando aí. Isso que está na sua mente, não faça isso. Isso vai te causar muito mal. Mas fica com Deus, que Jesus te abençoe. E se despediu dele e foi embora. Não falou que foi espírito, não falou nada disso. Eu não faria nem isso, porque essa questão é muito complicada. Mas assim, o espírito encontrou um instrumento para ajudar o rapaz. Era um instrumento sem estudo, ela não cobrou nada, né? Mas ela conseguiu ali ajudar o rapaz. Então, a gente tem que ficar atento para esse tipo de coisa. A gente tem que prestar atenção para a gente não ser levado à queda. Porque a mediunidade, ela é um instrumento de... A mediunidade é um instrumento da gente evoluir. É uma possibilidade da gente evoluir, né? E, na verdade, a gente acaba utilizando dela, às vezes, para motivo da nossa queda. Então, por que eu estou falando isso? A dona Brunilde tem uma historinha que ela contava muitos anos atrás. Ela falava assim, o sujeito estava lá para reencarnar, e aí ele quer vir surdo, ele quer vir cego, ele quer vir com deficiências 1000. E aí o espírito mentor vira para ele e fala assim, não, meu filho, fica tranquilo, você vai médium, vai só médium, né? E é isso, a mediunidade é um instrumento de corrigenda da gente se reajustar com a lei, né? Então, a gente tem que aproveitar esse instrumento. E a gente tem que entender, não é que a gente vá supervalorizar isso, mas a gente tem que valorizar sim. Lá adiante ele vai falar disso. A gente não pode fazer o que ele diz aqui, ó. Moisés proibiu a relação com os espíritos, a comunicação com os espíritos, por quê? Porque as pessoas estavam usando aquilo da pior forma possível. Estavam abusando, estavam mentindo, estavam usando aquilo o tempo todo, sem fazer uso do seu livre-arbítrio. Ah, não sei o que, vou falar com o espírito. Ah, não sei o que. Gente, a gente encarnou. A gente tem problemas, a gente vai lá no Dr. Herman, ok, mas a gente tem que usar da nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis pela nossa encarnação. A gente pode pedir orientação, a gente pode pedir prece, através das nossas preces e intuição, mas nós é que decidimos o que a gente tem que fazer, através do nosso livre-arbítrio. Então, as pessoas também não querem essa responsabilidade. E por conta dessa postura, né, uns enganando, outros se deixando enganar e agindo de má fé, inclusive, é que Moisés faz isso, proíbe então. Então, olha só, não sabe brincar? Não vai descer pro play, não vai ter mais, não sabe usar? Então vai perder, ninguém vai mais ter acesso. Por quê? Porque estão usando de forma errada. E que tipo de espíritos que eles deviam estar atraindo? Com certeza não eram espíritos bons, né? Senão Moisés não teria proibido. Uma outra coisa aqui que ele fala, ele diz assim que a mediunidade está na categoria de missão. Aí vocês vão falar, ué, mas você disse agora há pouco que era um resgate. E aí você me diz que os espíritos estão dizendo que é missão? Sim, é uma missão. Assim como a possibilidade, ele diz aqui que a mediunidade é uma coisa santa. Assim como a prece é santa. Assim como a caridade é santa. Você pode usar disso
e santificar isso, né? E dar a isso uma importância, não no sentido de orgulho e vaidade, mas no sentido de importância, de valor, de tratar de uma forma diferenciada. Aí sim, aí ela tem um valor de missão. Porque se você for pensar na mediunidade de Chico, você vai ver uma missão. Se você for pensar em Divaldo, você vai ver uma missão. Se você for pensar em Altivo, você vai ter uma missão, né? A gente vê Dona Brunildes é uma missão. Por quê? Porque colocaram aquilo num patamar de uma tarefa sublime. E aí é a missão. E aí, o que eu tô falando pra você? O que os espíritos falam aqui pra gente, que eu vou falar aqui pra vocês? Ele diz que os médicos podem cobrar porque estudaram. Os magnetizadores podem cobrar porque, afinal de contas, eles estão dando do fluido deles. Mas que o médium de cura não pode, porque ele está usando do fluido manipulado pelos amigos espirituais. Porque, se você for ver na mesa mediúnica e no trabalho de cura, a maioria dos médiuns que tem ali não são médiuns curadores. Você estuda isso no livro dos médiuns também. São médiuns de efeitos físicos, né? Ou na mesa mediúnica de incorporação. Muitos são médiuns de efeitos físicos que são utilizados os seus fluidos para a cura. Mas eles são os primeiros beneficiados, para não ficar quebrando maçaneta de porta, não ficar acendendo e apagando luz. Então, eles direcionam o fluido do médium, os espíritos direcionam o fluido do médium para beneficiar outra pessoa que está precisando e beneficiar o próprio médium para ele não ficar no desequilíbrio também. Todos saem ganhando com isso, né? Mas aí, o médium não pode querer se achar com isso, querer se achar melhor do que os outros, começar a acreditar que ele realmente é uma pessoa muito especial. Não, não é. Ele é uma pessoa especialmente endividada, ele é uma pessoa especialmente com uma tarefa que pode sim oportunizar uma evolução, um caminhar, mas a gente tem que tomar cuidado. E aí cabe a nós também, todos nós, tomarmos cuidado para a gente não colocar esse médium num patamar que ele não está. Um patamar que é dos amigos espirituais. E a gente acabar servindo de instrumento para atrapalhar o médium. Porque a gente não sabe o que passa na cabeça, no coração, né? Às vezes o médium está lutando contra uma vaidade e a gente pode acabar atrapalhando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala com uma pessoa a respeito de mediunidade, a gente que faz estudo do livro dos médiuns, as pessoas têm a mediunidade como uma coisa, fulano é médium, olha a importância disso, olha como isso é sublime, olha como isso é sério, olha o que a gente precisa estudar para a gente saber o que fazer com isso, né? E no finalzinho aqui, então ele fala que a gente não pode pagar por isso, porque isso não é nosso. A gente não pode receber por isso, porque isso não é nosso. Assim como a gente não pode receber por prece, assim como a gente não pode receber por atendimento fraterno, né? Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção para a gente não se atrapalhar com a nossa mediunidade, não atrapalhar a mediunidade do outro, e que a gente possa aproveitar esse momento onde a gente percebeu que é um momento onde a prece gratuita tem um poder tão abrangente, e que nesse momento a gente descobriu como um grande tesouro, né?
que a gente possa utilizar desse tesouro, que a gente possa fazer uso disso, desse instrumento, que a gente não precisa sair de casa, que a gente não precisa se expor, que a gente não precisa nada. A gente só precisa fazer a prece. E a gente tem a possibilidade de curar o outro, e a gente tem a possibilidade de consolar, de confortar. Enfim, oremos, né? Pelos nossos governantes, pelos médicos, pelas equipes que estão nos hospitais, de todos os níveis, né? De todas as categorias ali, todo mundo que trabalha no hospital, todo mundo que trabalha nesse momento com o público, mas principalmente essas pessoas, os familiares das pessoas que estão num hospital, que todos possam ser abençoados, que todos possam receber nesse momento as vibrações de cura, as vibrações de amor, de paz, para todas elas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.